21 de setembro de 2025, domingo, a cura pelo amor. Padre Alir Sanagioto. É muito bom isso aqui. Eu tô na mensagem 26. Sentir-se um estorvo. E aí ele tem uma maneira de oração aqui para curar alguma coisa em relação a esses pais. Filho é presente de Deus para os pais. Só que nem sempre a gente se sente assim. Aqui tem uma ilustração de um pai e uma mãe, bem jovens. E aí tem uma caixa de presente aberta com um laço. Eu imagino até que seja esse laço vermelho. E tem uma criança saindo da caixa. Oh, ganhamos um presente. Só que nem sempre os nossos pais fazem com que a gente se sinta assim, sabe? Ai, você foi um presente de Deus. Infelizmente, nem sempre. Aí, sabe o que eu tava pensando? O seguinte. Eu falei para vocês que às vezes os filhos, a família, a esposa, o marido, o cônjuge e os filhos, às vezes até os netos, eles parecem um presente tão estranho que você não sabe o que fazer com eles. E eu fiquei pensando, meu Deus, mas que coisa, né? Como assim? Você ganha uma coisa tão preciosa e você não sabe o que fazer com ela? Você estranha aquilo? Sabe sei lá, você ganha um telefone. Ele é tão avançado, que você deixa lá na caixa, você morre de medo de abrir. Não sei lidar com isso. Tem gente que morre de medo de beber. Meu Deus, e se fizer cocô, não sei trocar? E se chorar, o que eu faço? Né? Eu acho que eu assisti um filme que o rapaz, ele morria de medo dele ter uma namorada e ela começar a chorar. Eu lembro que teve um filme assim. E aí ele falava assim, não chora na minha frente, eu não sei lidar com isso. Mulheres chorando. Ai. E aí eu pensei o seguinte, o que será isso, né? Eu pensei no meu pai, que trabalhava a semana toda e quando ele via que sobrava tempo no final de semana para gastar o tempo com a gente, né? Ele não sabia o que fazer com aquele tempo, então ele inventou um vício. Ele inventava alguma coisa para ele não ter tempo. Porque na verdade ele não sabia, né? Como interagir com a gente. E aí, só que aí eu fui para minha mãe e percebi o mesmo defeito nela. Porque quando eu era criança, eu passava a maior parte do tempo com a minha avó materna, mãe da minha mãe, ou com a empregada lá em casa. Raramente eu ficava com a minha mãe. Então ela também não sabia o que fazer com a gente. Eu lembro que quando ela passava uma tarde com a gente, ela falava pra mim e pro meu irmão pra gente ir dormir. Porque ela não sabia o que fazer com a gente. E eu não lembro da minha mãe sentar comigo pra brincar, pra fazer um carinho.
Não tenho memória nenhuma de abraçar igual minha filha me abraça, nada. De dormir junto, não. E aí eu analisando agora, muitos anos depois, você começa a analisar de forma mais fria e fica mais fácil de você perceber. A impressão que eu tenho é que meu pai perdeu o instinto paterno e a minha mãe o materno. Então, meu pai se enfiava no trabalho e a minha mãe ia atrás dele ou ia atrás de ver algumas coisas para casa. Enfim, ela dava um jeito de estar sempre ocupada para não ficar com a gente. E durante esse tempo, minha mãe nunca teve um trabalho, né? Então, assim, ela não estudou, ela veio a concluir o ensino médio poucos anos antes dela falecer, né? Mas às vezes ela tinha um negócio, teve um ateliê, enfim, teve alguns negócios como empresária. Meu pai ajudava ela, às vezes patrocinava. Mas mesmo quando ela não tinha um trabalho, alguma coisa a fazer, ela buscava alguma coisa, entendeu? Para que ela não ficasse, eu entendo hoje, como se ela fugisse da maternidade. E hoje eu vejo muitas mulheres fazem isso, não só os homens. É como se o cordão, alguma coisa tivesse sido cortado na pessoa. É isso, eu tenho aquilo, mas eu não sei o que fazer com isso, é muito estranho para mim. Então eu vou deixar com a minha mãe, eu vou deixar com a empregada, eu vou deixar com a babá, vou deixar na creche. E quando eu tô com essa criança, eu não me sinto desconfortável. Eu sentia que a minha mãe se sentia muitas vezes, né? Quando a gente tava com ela mais, era mais de ficar indo pra lá e pra cá, acompanhando, mas não tinha esse tempo de qualidade, né? De brincar, sabe assim? De conversar, de ficar junto. Eu acho que ela tinha mais com meu irmão. Não me lembro de ter esse tempo com ela. Enfim, então acho que é corte, eu tenho percebido muito, corte nos instintos. E esse é um processo que quando você começa, ele não retrocede. E só que é um processo na humanidade. E os indivíduos, eles estão inseridos nisso. E isso gera a sensação de desamor, de estorvo. Sentir-se um estorvo. Então, se quando eu tava eu e minha mãe, ou eu, minha mãe e meu irmão, tipo assim, eu não tava com minha avó, eu não tava com a empregada, eu sempre me sentia um estorvo. E eu sempre sentia que ela tava fugindo da gente. E às vezes eu sentia que meu pai também estava fugindo da gente. Enfim, olha só. Quantas pessoas, quando estão numa festa ou com pessoas desconhecidas, têm a sensação de que não deveriam estar ali? Sentem-se desconfortáveis e sobrando. Não estão à vontade. Em vez de sentir que estão causando alegria para os outros, acham que estão só atrapalhando e procuram 1000 motivos para ir embora. A origem desse sentimento pode muito bem estar na gravidez, quando não nos sentimos bem-vindos. Os motivos podem ser os mais diferentes. Esperava-se uma criança de outro sexo. Os pais pensavam não ter mais filhos. Não era a hora de engravidar.
Diante das situações de rejeição, a criança sentiu que estava sobrando e atrapalhando, uma sensação de que não deveria estar ali. Daí o desejo de querer fugir. O que somos na realidade? Um presente de Deus. Acho que eu já li isso aqui para vocês, hein? Só que eu não tinha falado sobre isso, o corte dos instintos, né? Porque o instinto ele é sempre visto como, um demônio. Não é. É algo colocado por Deus, extremamente necessário. E vai fazendo cortes. Vai substituindo por algo artificial, né? Então, a mãe, quando tá com a criança, não sei o que fazer com essa criança. O pai, quando tá com a criança, também. Não é... Antigamente, era só o pai. O pai, eu não sei ficar com essas crianças, é estranho. Porque, né, o corte do instinto no homem para ser pai é muito mais forte que na mulher. Só que, hoje em dia, eles já estão quase iguais. Então, a mulher também não sabe como se portar perante dos próprios filhos, porque eles só ficam com pessoas estranhas. Então, o tempo inteiro, na escola, com a babá, eles crescem assim com outras mães, né? Então, quando a mãe fica com o filho, ela não sabe o que fazer com essa criança. Simplesmente não sabe. Eu sentia isso na minha mãe. Não sei o que fazer com essas crianças. Eu sinto até mal-estar. Sentia que ela sentia mal-estar com a gente. Vou botar eles para dormir então. Né? Que era. E aqui, tem uma atividade para você fazer, Repasse todos os meses da gravidez, imaginando os seus pais se amando, dando carinho um para o outro. O pai passando a mão na barriga da mãe. Ele voltando para casa trazendo flores para sua mãe. Sinta-se como motivo de alegria para seus pais. Assim, passe mês a mês da gravidez até o seu nascimento. No seu nascimento, é o seu. Sinta o seu pai e a sua mãe recebendo você com alegria, sendo motivo de festa para eles, avós, tios e amigos. Sinta-se abraçado e acariciado pelos pais e avós, mas faça tudo sempre em oração. Você pode dizer, isso não aconteceu, não foi assim. Tá, pode ter acontecido ao contrário, né? Infelizmente. Mas, na vontade de Deus, seu sonho era exatamente este: que você tivesse sido bem-vindo, querido, amado pelos seus pais. Como isso não aconteceu, por meio da oração, nós agora pedimos que o amor de Deus te refaça. Que aconteça a vontade original que Ele tinha de te criar. Você é um presente e o presente proporciona alegria. Você veio ao mundo para ser motivo de alegria, tanto para Deus como para as pessoas. Diga, eu sou um presente. Eu existo para dar alegria. Eu vim a este mundo para dar alegria. Eu sou um presente. Eu vim a este mundo para dar alegria. E aí, o que eu percebo que a retirada do instinto, ele é progressivo e ele nunca retrocede. O instinto tirado é que nem animal domesticado. Eu estava vendo outro dia, não sei se é um passarinho, que tiraram, por exemplo, o instinto dele, perdeu o medo do ser humano. Alguém viu como positivo, eu vi como negativo. Aquele instinto era extremamente necessário para a proteção dele. Você tira,
ele se torna o quê? Vulnerável. Se tinha, é porque era importante. Então eu vejo assim que hoje, por exemplo, eu ficava com quem? Com a minha avó. Ou com a empregada. A empregada ela estava sendo paga, não conta. A minha avó, mãe da minha mãe. Que tinha ali um instinto materno e que é mais antiga. Então as gerações mais recentes, elas têm menos instinto. E futuramente instinto nenhum. Então, antigamente os avós ficavam com os netos. Hoje em dia já não. Você vê, ou eu ouço conversas, né? A maioria dos avós fala: Deus que me livre. Nossa, vai nascer mais um filho. Deus que me livre. Mais uma criancinha. É o que eu escuto. Então, já não se dá graças a Deus pelas vidas. Você pode dar graças a Deus que você conseguiu comprar um iPhone, mas não porque uma criança vai nascer. E isso não sou eu que estou dizendo, estou falando do que eu escuto as pessoas falando. Então, assim, quanto mais para frente, menos instinto e mais artificialidade. Então, a vida ela vai valendo menos, a coisa vai valendo mais, as pessoas vão fugindo umas das outras, criando vícios, tecnologia, elas vão inventando desculpas para não estarem presentes, para se evitarem, entendeu? Os relacionamentos são rasos, logo eles se divorciam, arrumam outro, se divorciam. Às vezes nem se casam mais, né? Mas assim, em relação aos filhos também, né? Que era algo. Porque às vezes o casal se separava, mas o apego com as crianças, a vontade de estar, principalmente, às vezes o pai e a mãe não dava tanta importância, mas os avós sim, mas não, os avós também não. E aí, as últimas gerações o questionamento do que é a vida, são abortistas, né? E começa assim, um abortista até os 2 primeiros meses, aí depois até os 3, depois até os 6 meses, até os 9 meses. E a vida sempre ela é questionada. E aí talvez isso até piore com o tempo, né? Então, para mim, a retirada do instinto, ele é sempre progressivo, ele não retrocede. É como se tirasse um paladar. Quer ver um dos sintomas da morte? É a pessoa não ter fome. Não sinto fome. E para mim, um dos indícios, sinais da morte de uma espécie é o desapego com a prole. É o desapego com a prole. Eu não acho a prole importante. A prole, ela é sempre o futuro. A mãe e o pai são sempre o passado, não tem como. Não importa quantos anos tem a mãe sempre é o passado. Aquilo que está dentro dela sempre é o futuro. Aponta para o futuro. A flor sempre é o passado, o fruto é o futuro. Entendeu? É como se a raiz ela trabalhasse pelo caule, o caule trabalha pelas folhas, que é a copa trabalha pelas flores e as flores se sacrificam pelos frutos. É um processo, né? E assim, nada é à toa. Quando você invalida o instinto e vai tirando ele vai invalidando a vida. E aí,
essa questão de família, casamento, filhos, não vai fazendo mais sentido. Não adianta você explicar. Porque eu vim pensando sobre isso. Como explicar para uma pessoa não abortar uma criança? Que o casamento é importante, as pessoas precisam gastar tempo juntas, não podem fazer substituições. É bom que a mãe cuide do filho, não outra pessoa, porque também, às vezes, tem vó que é criança que chama a avó de mãe, chama a empregada de mãe, acha que é a professora que é a mãe. Não dá para explicar. O instinto, ele não dá para explicar. Você tira, não dá para pôr de volta. Acabou. Então, assim, é sinal de fim da espécie. É sinal, mas ele vai até onde ele puder. Enquanto ele criar novas maneiras de esquecer que isso é importante, ele vai até onde vai. É como se ele fosse caminhando, e ele está indo para o precipício. Enquanto ele conseguir segurar, ele segura. Mas para mim, a anulação dos instintos é o sinal de fim da espécie. Degradação da espécie, entendeu? Eu não acho que o instinto é sinal diabólico. Não, pelo contrário. A anulação dos instintos é sinal de fim da espécie. É isso. Então eu espero que Deus cure você, enfim, que Deus ajude você no que você precisar em relação a isso. Amém?